Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Estrutura de Dados no Centro Universitário UDF. Hoje é uma quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. São 19 horas e 30 minutos e nós vamos dar início à segunda e última aula da unidade 3 da disciplina de Estrutura de Dados, que nós estamos vendo os assuntos de ponteiros de memória. É um assunto bem interessante que nós começamos na aula passada. Na aula passada a gente, inclusive, fez um exercício trabalhando com ponteiros e fizemos um programa que ele está aqui na nossa disciplina. Eu estou abrindo aqui o Blackboard, ó. A gente está na unidade 3. Olha que legal, ponteiros de memória. É um assunto bem legal, bem interessante, que a gente faz o endereçamento de dados especificamente na memória, coisa que vocês podem precisar em eventuais situações, principalmente para quem está programando, quem vai fazer programação para a construção de drivers para dispositivos. Então, você precisa acessar diretamente ponteiros de memória. E aí, essa já é a segunda e última aula. A primeira aula dessa unidade já está aqui postada. O vídeo tanto aqui no Blackboard quanto lá no meu canal no YouTube. Então, se eu passasse esse exercício ver aqui, a gente, nessa primeira aula, a gente construiu um exercício do zero, não sei se vocês se lembram, um exercício que trocava os dados de memória. E aí a gente fez uma funçãozinha. Primeiro a gente viu que ela não funcionava sem usar ponteiros, e depois a gente teve que converter para ponteiros para ela funcionar. Esse exercício está lá postado. Essa aula está postada, foi a primeira aula, e hoje a gente faz a segunda aula. O código-fonte desse exercício, para vocês não terem que digitar tudo do zero, eu coloquei aqui, ó. Ele está prontinho aqui para vocês, só entrar, copiar e compilar para vocês não terem que digitar tudo, tá? O exercício, a gente começou fazendo uma função para trocar as posições de memória, e aí eu perguntei para vocês, por que não estava funcionando? E aí alguns falaram, porque ele só tem o valor. Aí a gente fez uma outra que recebia o ponteiro, o endereço de referência da memória. E aí ele trabalha diretamente com ponteiro. É assim que a linguagem C permite isso. A diferença na hora de passar os dados. A gente viu que para passar os dados para uma função, passar o endereço de memória, a gente tem o caractere e comercial. Por esse motivo, nas funções, por exemplo, scanf, a gente tem que passar o e-comercial, justamente porque está passando o ponteiro, o endereço de memória para a função scanf. Isso chama-se passagem de parâmetros por referência. Na aula passada, inclusive, nós fizemos um exercício de prova, onde eu fazia uma pergunta sobre passagem de parâmetros por valor e passagem de parâmetros por referência. Então, isso é o que está aqui, é o conteúdo que nós temos para essa próxima avaliação. Pode perguntar, Cícero. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, você pode voltar lá no código rapidinho? Posso. A questão da função em si, aquela função, por exemplo, aí onde o senhor está com o cursor aí, ó, do void até o int aqui, essa função, trocar usando ponteiro, isso aqui é uma função que o senhor criou, no caso? Isso, nós criamos. A gente pegou, void significa que essa função ela não retorna valor. A gente pode fazer funções que ela retornam valor, por exemplo, imagine que você tem uma função soma, que ela recebe 2 números e te retorna um valor. Aqui, em vez do void, você poderia colocar, por exemplo, float, e aí essa função vai te retornar um valor do tipo float. Nesse caso aqui, a gente quis colocar ela void, porque era uma função que ela não vai retornar valor, ela só troca os elementos de lugar. No caso, ela só tem a função de trocar. trocar, por causa do ponteiro, no caso.
Exatamente. Quer ver? Ó, eu vou fazer um exercício aqui bem simples para você ver. Se você quiser acompanhar também, abrir o seu DFC para não ficar essa dúvida. Por favor, ó, a pergunta do Cícero ela é muito pertinente. Então, se alguém quiser me acompanhar, abra, por favor, o DFC e vamos fazer um exercício bem rapidinho, de 5 linhas, só para esclarecer essa dúvida do Cícero, que é uma dúvida importante, tá? Eu vou pegar um código qualquer aqui, só para não ter que começar do zero, vou salvar como, e vou colocar aqui exercício função. Vou criar um arquivinho aqui, ó, chamado exercício função. Se alguém quiser me acompanhar, exercício função, tá? Então, olha só, aqui está o meu bloco principal aqui, ó, o int main. Então tá lá. A estrutura de um arquivo basicamente é essa, ó. Então o Cícero perguntou, professor, esse void aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar uma mensagem para o usuário aqui, ó, printf, digite um número. Digite um número. Então, ó, digite o primeiro número. Então, eu vou pedir aqui 2 números, e aí a gente vai fazer a soma. Então, quem quiser repetir esse exercício junto comigo, eu vou fazer devagarzinho, para a gente fazer junto, tá? E aí eu vou declarar uma variávelzinha aqui, ó, float, num e num2. Só para a gente poder passar para a nossa função, tá? E aí eu vou pedir o valor dela agora, ó, scan f. Vou capturar esse valor aqui do tipo float e vou passar o endereço de memória aqui, ó. Para passar o endereço de memória, a gente coloca o caractere o e comercial. Então, ó, pedi o primeiro número, vou pedir agora o segundo número, digite o segundo número e vou colocar aqui na 2, ó. Então tá lá. O que eu posso fazer assim? Eu posso chegar aqui e fazer assim, ó, printf, e vou botar assim, ó, a soma é, e vou mandar aqui, ó, vou botar aqui, ó, no 1 mais no 2. Vou rodar esse exercício e a gente vê-lo funcionando, tá? Então, ó, vou compilar aqui. É um exercício bem simplesinho, só para a gente entender mesmo a chamada de função, que é a pergunta do Cícero, muito pertinente, por sinal. Então, tá aqui, ó. Digite o primeiro número. Eu vou botar 7 e depois eu vou botar 5,5. Quando a gente der Enter, opa, deixa eu ver o que está errado aqui. Ele não imprimiu ali, tá vendo? Deixa eu ver o que a gente fez de errado aqui. A soma é... Ah, faltou eu botar... Por que ninguém reclamou, hein, comigo, hein? Ponto 2F. Senão, como é que ele vai exibir, né? Tá lá, ó. Vou botar aqui os 2 valores, igual a gente já acabou de fazer aqui. Vou botar o valor 5 e o valor 7,5. Então, tá lá. Quando der Enter agora, ó, a soma é 12,50. Qual foi a pergunta do Cícero? Professor, aquele void ali, naquela função. Então, olha o que eu vou fazer agora nesse exercício. Ó. Eu vou criar uma funçãozinha aqui fora. Ó. Eu vou criar uma função que ela vai retornar um float. Eu vou chamá-la de soma. Tá? Ela vai ter 2 parâmetros. Ela vai receber float A e float B. 2 valorzinhos aqui. Ó. Vai receber float A e float B. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Ele vai dar um return, ó. Ele vai dar um return de o quê? De A mais B. Eu vou somar os 2 números que eu receber e vou retornar para o usuário. Olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Eu vou pular uma linha, print, vou pular uma linhazinha aqui, só para a gente... E vou fazer agora a chamada da função, ó. Olha o que eu vou fazer.
eu vou... A soma é... E eu, em vez de passar no 1 e no 2, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar a função soma e vou passar o no 1 e o no 2. Olha lá que legal, ó. Olha a diferença. Antes eu estava fazendo a soma na mão e agora eu vou chamar a função, ó. Vou rodar esse programinha para vocês verem. Olha que legal. Compilando. Pronto. Eu vou passar os mesmos valores aqui, ó. Vou passar 5, vou passar o valor 5 e o valor 7,5. Olha só que interessante, ó. Na primeira aqui, ó, na primeira, a soma é 12,50. O que aconteceu ali na primeira? Ele fez essa primeira aqui, ó, a soma é 12,50, é aqui da linha 14. Da linha 14, tá vendo? Eu fiz a soma na hora de mostrar o resultado, ó. Já esse daqui de baixo, olha que legal. Eu chamei uma função. Na linha 16, eu fiz assim, ó. A soma é... Só que em vez de fazer o cálculo aqui, eu chamei uma função. Essa função aqui, ó, ela retorna um valor do tipo float. Já no exercício que nós fizemos, que é o que o Cícero está perguntando, ela não retorna valor, porque a gente não precisava retornar valor. Então, ela é do tipo void. Void é uma palavra reservada do Java, do C, que significa vazio. Então, ela não retorna valor. Viu, Cícero, a diferença? Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, eu não precisava retornar valor nenhum. Mas, se eu quisesse colocar aqui um int ou um float, poderia, sem nenhum problema. Só não teria propósito nenhum, porque como ele não retorna valor, agora aqui nesse exercício não, ó. Como a gente precisava retornar o resultado da soma, eu criei a função com o tipo float. E aí ela agora retorna o valor. Tudo bem, Cícero? Tranquilo? Então, toda vez que a função for retornar o valor, ela tem que estar escrito return aí e o que é que ela vai retornar. Isso, exatamente. Por exemplo, eu poderia... Essa pergunta do Cícero foi boa, ó. Nem sempre, eu não preciso obrigatoriamente botar o return aqui. Eu poderia fazer assim, quer ver, ó? Eu poderia fazer assim, ó. Printf, ó que legal. Ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou transferir a responsabilidade da impressão para a função, ó. Printf. A soma é... E olha o que eu vou fazer. Eu vou imprimir A mais B e vou tirar eu vou retirar o return. Olha aqui que interessante, ó. Só que aí o que eu tenho que fazer agora? Eu não posso mais botar ela aqui do tipo float, porque até posso, quer ver? Deixa eu rodar aqui só para mostrar para vocês. A última pergunta do Cícero foi: então, se ela retorna um valor ali, eu tenho que botar o return. Nem sempre. Deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Printf soma. Ah, tá. Justamente por conta do tipo float. Ó, vou botar um void aqui agora. Ó. Olha que legal. Agora ela não retorna valor. Deixa eu ver o que ele está pedindo. Ah, tá. Então, olha o que eu vou fazer. Simplesmente chamar soma, passando os dois aqui. A soma é, e aí eu vou simplesmente chamar aqui, ó, soma. Vou voltar lá o meu float, só para fazer um teste aqui. Compilou, passou. A última pergunta do Cícero. Professor, então eu sempre tenho que ter o return ali se ela retornar um tipo? Nem sempre. Olha o exemplo aqui, ó. Observe que agora ela não tem o return lá dentro. Eu vou botar o 5 e vou botar o 7,5. Observe que ela
fez as duas operações, e essa daqui, ó, tá lá na linha 16. Só que, olha só, eu simplesmente chamei a função soma e passei para ela a responsabilidade da impressão. Isso não é uma boa prática, tá, Cícero e demais colegas? O ideal é que uma função ela seja especializada e só retorne o valor. Não é uma boa prática, por exemplo, isso que eu acabei de fazer, de botar a impressão dentro da função. Não é uma boa prática. Eu só coloquei aqui para mostrar que nem sempre, quando eu tenho o retorno da função, eu sou obrigado a colocar o return lá dentro. Agora, olha só que interessante. Eu vou pegar a mesma função agora e vou botar do tipo void. Olha que legal. Void. Vou rodar o programa e você vai ver que ele vai funcionar do mesmo jeito. Ó. Vou chamar aqui. O que eu fiz agora? Agora a função ela não retorna de jeito nenhum. Mas ela está fazendo a impressão. Então está lá, ó, 5 e 6.5. Está lá, ó, o 11,50. Está vendo? Tipo void. Por quê? Porque ela não vai me retornar um valor nenhum. Porque ela já está imprimindo o resultado ali. Volto a dizer que não é uma boa prática, tá? Mas a linguagem permite, caso você precise fazer isso. Agora, essa informação que eu vou passar agora ela é importante, ó. Se dentro de uma função do tipo void tiver um return, aí ele nem compila. Ele vai dar um erro. Quer ver? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vou tentar compilar uma função que é do tipo void e tem um return lá dentro. Ó, vou tentar compilar e olha lá que legal. Ele estoura. Ele estoura porque ele está dizendo aqui, ó, não é possível ter um retorno em uma função do tipo void. Então, a pergunta do Cícero foi a seguinte: professor, eu posso ter uma função que retorna um valor do tipo float ou do tipo inteiro e ela tem que ter o return? Não precisa. A gente viu que, ó, se eu faço essa função sem o return, ele funciona, ó. Ele funciona perfeitamente. Não é uma boa prática. Por quê? Porque, ora, uma função, o propósito dela é justamente fazer alguma coisa e retornar um valor. A grande diferença de uma função para uma procedure é essa. O procedimento não retorna valor. A função retorna valor. Então, vou botar aqui, ó, 9 e 9.5. Então, observa aqui, ó, a minha função é do tipo float, ela está fazendo a impressão e não retorna valor. Agora eu vou voltar lá para o primeiro passo, que é como deveria ser. Deve ser só assim, ó. Esse é o melhor dos mundos, ó. Return, e aí eu vou retornar o que quer que ela faça. E quem for chamar é que tem a responsabilidade de se preocupar com a impressão. Esse é o melhor dos mundos, ó. Esse é o melhor dos mundos. Eu tenho ali uma função, ela é especializada, ela só vai fazer a soma. Se eu tiver uma função verifica CPF, ela só pode verificar CPF e retornar verdadeiro ou falso. Ela vai receber o número de CPF e vai te dizer se o dígito verificador está correto ou não. Ela retorna verdadeiro ou falso. Esse é o ideal. Então, o ideal é que as funções elas sejam especializadas. O nome dela seja bem claro para o que ela faça e retorne o valor e ponto final. Aí é papel de quem chamou fazer o tratamento, fazer a impressão, fazer a exibição para o usuário. Então, nesse exemplo aqui, ó, esse é o melhor dos mundos. Observem que o que eu tenho? Eu tenho a chamada da função independentemente, ela recebe os parâmetros ali, ó, independentemente, ó, 8 e 7,5. E aí ela faz a operação que ela tem que fazer e me retorna o valor e ponto. Nesse momento aqui, o C ele vai e já limpa ela da memória, não usa mais. O Java faz a mesma coisa por meio de um componente chamado Garbage Collector. Ele limpa isso daí.
Observe que a função ela fez o que ela tinha que fazer, me retornou o valor, ponto final, acabou. E aí ela tem um tipo aqui, ó. Já no nosso exercício, qual foi o tipo de retorno dela que nós fizemos? Void. Professor, o que significa esse retorno void? A tradução literal vai aqui, ó, é vazio. Eu estou deixando bem claro que ela não vai retornar valor. Eu só quero que ela troque esses caras de posição e ponto final. Ah, professor, se eu quisesse fazer essa mesma função retornando valor, sem nenhum problema, eu poderia retornar um booleano aqui, ó. Olha que legal. Vou copiar essa função, vou copiar esse exercício, vou criar um novo aqui, ó. Arquivo novo. Vou botar ele aqui, ó. Olha o que eu vou fazer com essa função. Eu vou fazer assim, ó. Ela vai retornar um booleano, ó. Bool. Ela vai retornar um booleano. E aí ela vai retornar assim, ó. Return. Se ela chegar aqui, ó, bem aqui no começo, eu vou botar assim, ó. Return false. Ó, vou botar return false. Tá vendo? Se der algum problema aqui no meio do caminho, ela vai me retornar false. Agora, se ela chegar nessa linha aqui, ó, sinal que ela fez tudo corretinho. Vou compilar isso aqui, ele vai pedir para eu salvar o arquivo, porque ele não existe. Função troca valores ponteiro. Ó, então, olha lá. Observe que é o mesmo exercício que nós fizemos na aula passada. Só que agora, em vez de a função ser do tipo void, eu botei lá um tipo booleano, ó. E aí, se chegar lá no final, ela vai retornar. Então, informe o primeiro número, 8. Informe o segundo número, 9. Então, tá lá, ó. Ele trocou de lugar bonitinho, tá vendo? E aí, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso fazer assim, ó. Trocar usando ponteiros. Aí eu vou fazer assim, ó. Se trocar usando ponteiros for verdadeiro, for igual a true, então, olha que legal, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar resultado. Se for igual a true, então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o resultado, ó. Se não, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem de erro. Else. Aí eu vou fazer assim, ó. Se não, eu vou dar um print. A função retornou um erro. Olha que legal, ó. A função retornou um erro. Olha que show de bola. Se isso daqui for verdadeiro, por que agora eu posso fazer isso? Porque agora ela é do tipo booleano, ó. E se chegar na linha 15, sinal que não teve nenhum erro aqui por cima. Porque quando tem algum erro, ele estoura e sai fora. E aí retornaria o false, que a variável começou como false. E aí eu faço assim, ó. Se eu mando chamar a troca. Se ele retornar verdadeiro, sinal que está tudo ok, eu vou mostrar o resultado. Se não, eu mostro que a função retornou um erro. Vou rodar aqui agora para a gente ver ele funcionando. Opa, deixa eu ver o que faltou. Se não... Ah, faltou o ponto e vírgula, né? Aí, faltou o printf. Eu estou com Python aqui na cabeça. Python é só print. Então, olha lá que legal, ó. Vou fazer o mesmo exercício agora. É claro que a gente sabe que ele vai retornar com sucesso, ó. Então, ele vai imprimir direitinho. Tá vendo, ó? Opa, deixa eu ver o que foi aqui. Tocando com uso de ponteiros. A função retornou um erro. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Se troca ponteiros for igual a true, aí ele troca. Se não, ele vai dar essa mensagem. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Ah, tá. É por conta disso aqui, ó. Quando eu faço isso daqui, ele já fecha a função ali. Vou rodar aqui de novo, só para ver ele funcionando.
Domingos, então, para toda função, esse é o melhor modo? Sempre com Boolean? Não, não. Haverá funções que você vai precisar retornar uma string. Por exemplo, quando você passa um CEP para o via CEP, ele te retorna uma string, ele retorna o logradouro, bairro, F. Haverá funções que ele vai te retornar um valor inteiro, haverá funções que ele vai te retornar booleano. Quem vai determinar isso é você, desenvolvedor, de acordo com a sua necessidade. Olha lá que legal, ó. Como a função retornou verdadeiro, ele trocou os valores. Eu nem precisaria desse true aqui, tá, gente? Só ó, por curiosidade, ó. Como a função já retorna um verdadeiro, eu poderia simplesmente fazer isso, ó. Se troca ponteiros, então, olha que legal, vou rodar aqui, ó. Olha que show que ficou esse exercício. Esse ficou legal. Olha lá, vou botar 9 e 8. Olha lá que beleza, ó. E olha o que está lá no código, ó. Se, lá no código está assim, ó. Se trocar usando ponteiros, como ela retorna um booleano, e aí se é certo, ela retorna verdadeiro. Se não, ela entra aqui. Então, uma função, ó, vou voltar aqui. Uma função, ela pode voltar um valor, que é o valor que você quiser, pode retornar um booleano, pode retornar uma string, pode retornar um inteiro, um float, ou ela pode retornar um void. Void significa que eu só pedi para a função fazer uma coisa, ela não vai me retornar nada. Não é legal isso daqui? Eu acho isso muito legal. Imagina o tanto de coisa que a gente pode fazer. A gente pode modularizar o nosso sistema inteiro, todo em funções. Por que é bem-vindo isso? Porque se tiver um problema em algum cálculo, você consegue isolar aquela função. Ah, o problema está na função tal. E pode pedir para uma equipe trabalhar só naquela função. E o resto do código está liberado. Você sabe que não tem problemas. Então, quando você modulariza o seu código assim, ó, criando funções, você primeiro o seu método principal fica bem enxuto, né? Eu posso, por exemplo, criar uma função para pedir os valores e guardar nas variáveis. Eu poderia pedir uma função só para imprimir os valores, ó. E aí eu passo os parâmetros e ela imprimiria. A gente poderia pegar esse programinha e modularizar todo. Aí o método principal vai ficar só uma casquinha. E esse é o ideal, tá? O ideal é você modularizar. Pede para constrói funções para serem específicas para fazerem as suas tarefas. A sua programação ela fica mais precisa, ela fica mais segura, ela fica mais fácil de dar manutenção e ela fica mais versátil, porque eu posso chegar aqui na turma, por exemplo, e pedir para o Cícero fazer a função que vai trabalhar com cadastro de pessoas. Aí eu chego e peço para o Domingos construir a função, vai validar os dados. Aí eu posso pedir para o Caio fazer a função que vai imprimir. Eu posso pedir para o Fábio fazer a função que vai fazer a conexão com o banco de dados. E aí eu consigo ter uma equipe, cada um trabalhando num foco específico, e eu, como gerente da equipe, poderia estar responsável por esse módulo aqui, ó, que é o módulo principal. E aí a minha equipe, composta pelo Cícero, pelo Domingos, pelo Caio, pelo Fábio e pela Verônica, são os programadores que aí eu posso especializar. Verônica, você vai ficar responsável pela conexão e pela parte de criptografia. Caio, você vai ficar responsável por cadastrar, alterar e pesquisar os dados no banco. Fábio, você vai ficar responsável pela parte de coleta de dados e exibição. E o Cícero vai ficar responsável pela parte de implementar as validações, as regras de negócio. E aí cada um de vocês fica responsável por uma função diferente.
E aí a gente consegue manter uma equipe, um sistema grande funciona assim. Esse é o melhor dos mundos, do que aquele programa todo numa tripa só, fazendo tudo, né? Esse é o melhor dos mundos. Tranquilo, meus amigos? Ficou esclarecido? Se for alguma dúvida? De boa, show de bola. Então, o que a gente pode fazer? Então, esse foi o exercício, ele está postado aqui, ó. Ele está aqui, ó, código-fonte em linguagem C, da implementação de ponteiros. Aqui está a primeira aula, e aí o que a gente pode fazer? A gente pode, hoje, de repente, como a nossa avaliação desse assunto é semana que vem, ou a gente pode criar uma questão do zero, ou a gente pode fazer um outro programa parecido com esse daqui, que a gente fez na semana passada. Enfim, a gente praticamente fechou o conteúdo. Se os colegas, ó, aí Emílio, Caio, Cícero, Rubens, já que disseram tá ok, a gente pode, então, a gente pode ou fazer a avaliação agora, ou o que vocês quiserem. Ó, o Gabriel falou de montar uma questão do zero. Ó, então, vamos montar uma questão do zero? Vamos montar uma questão em cima desse exercício? O que vocês acham? Vamos pegar esse exercício aqui, ó, e vamos fazer uma questão em cima dele? Então tá. Considere o programa anexado. Considere o programa anexado escrito em linguagem de programação C e analise as informações a seguir. E analise as informações. Não, e aponte a opção correta. Ó, e aponte a opção correta. Tá? Então, o que o nosso aluno vai precisar fazer? Deixa eu aumentar aqui o zoom para a gente ver maior. Pronto. Então, olha só, o que o nosso aluno vai fazer? Ele vai receber aqui essa questão, e aí a gente vai falar, considere o programa anexado, escrito em linguagem de programação C++, e aponte a opção correta. Então, vamos lá para as alternativas. Ó. Então, ó um exemplo. Aqui, agora, eu vou escolher as 5 alternativas. 4 distratores e 1 gabarito. Então, a primeira coisa que eu vou escolher aqui é qual é a alternativa que vocês querem que seja a certa. Por exemplo, vamos para a letra A. Aqui, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a letra D como vai ser a correta. Na letra A, na letra B e na letra C e na letra E, nós vamos colocar distratores, tá? Então, olha só, vocês escolheram esse trecho aqui, ó, do programa, que ele recebe o ponteiro. Então, olha um exemplo de um distrator que a gente pode ter aqui. Ó. O que é um distrator? É uma alternativa incorreta. A gente pode perguntar, por exemplo, vou aproveitar a pergunta que o Cícero fez. Eu poderia colocar aqui assim, ó, havendo a função trocar usando ponteiros da linha 10, ó, implementada na linha 10, isso é importante, tá, gente? Aqui ela está sendo implementada, lá embaixo ela é chamada, tá? Então é importante a gente falar se é implementação ou é a chamada. Então, ó, a função trocar usando ponteiros. Se a fonte estiver muito pequena, me avisem que eu aumento, tá, gente? Eu posso aumentar mais a fonte, tá? Eles conseguem ver daí. Então, ó, a função trocar usando ponteiros.
a função trocar usando ponteiros implementada na linha 10 retorna um valor booleano. Olha que legal, ó. A função trocar usando ponteiros implementada na linha 10 retorna um valor booleano. Cícero, eu quero que o Cícero responda essa. Cícero, verdadeiro ou falso? Falso, exatamente. Ela retorna vazio, ó. Então, essa já é uma pergunta, um distrator. Vamos para outro distrator. A gente pode falar assim, ó. A função trocar usando ponteiros. A função trocar usando ponteiros, implementada na linha 10, recebe parâmetros passados, recebe o valor das variáveis. Qual é o nome das variáveis? Valor 1 e valor 2. Recebe por valor os parâmetros das variáveis valor 1 e valor 2. Quem vai me responder essa daqui vai ser o Gabriel. Gabriel, a função trocar usando ponteiros implementada na linha 10 recebe por valor os parâmetros das variáveis valor 1 e valor 2. Verdadeiro ou falso? Essa é para o Gabriel, tá? Errado. Recebe por referência. Show de bola. Muito bom. Estou gostando de ver. Essa turma é show de bola. Outro distrator agora, ó. A gente pode falar assim, ó. O caractere, ó que legal, ó. Na função trocar usando ponteiros. Implementada na linha 10, não, vou botar assim, ó. O caractere, o símbolo de asterisco. Ó, vou botar ele aqui, caso o aluno não lembre o que é o asterisco. O símbolo asterisco presente nas linhas 12 e 13 referem-se ao caractere especial o operador, refere-se ao operador matemático de multiplicação. Lembra que na programação a multiplicação é o asterisco? Ó, o símbolo asterisco presente nas linhas 12 e 13, nas linhas 11 também, né? Presente nas linhas 11, 12 e 13, refere-se ao operador matemático de multiplicação. Quem vai me responder essa é a Yamile. Yamile. O símbolo de asterisco presente nas linhas 11, 12 e 13 refere-se ao operador matemático de multiplicação. Verdadeiro ou falso, Yamile? Falso. Agora me responde para que ele serve? O que é o operador asterisco? Que está nas linhas 11, 12 e 13. Se alguém quiser ajudar a Yamile, pode, tá? Já que ela já respondeu a primeira parte da questão. O que é o asterisco que está lá nas linhas 11, 12 e 13?
Quem lembra? O que é o asterisco? Está lá nas linhas 11, 12 e 13. Serve para definir um ponteiro, exatamente. O Cícero e Manuel responderam. Indica que é um ponteiro, sinal que eu estou referenciando o ponteiro de memória das variáveis valor 1 e valor 2. O asterisco aqui é um ponteiro de memória e não o símbolo de multiplicação. Aí, Amélia, só sei que difere a ação da outra que está em cima. É verdade, exatamente. Vamos botar o gabarito na letra D? Agora, vamos colocar uma opção verdadeira. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar uma opção verdadeira, pode ficar assim, por exemplo. Aguardo sugestões, tá? O que vocês querem aí que seja o gabarito? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer assim, coloca algo sobre o retorno. Boa ideia, Manuel. Boa ideia. Então, vamos botar assim, a presença do retorno. A presença do retorno na função. A presença do retorno na função trocar usando ponteiros implementada na linha 10 é opcional. Olha que beleza. Não, aqui ela seria falsa, né? Então, vamos deixar, então, a verdade para ser a letra E, tá? A verdadeira para ser a letra E. Vou botar assim, a presença do retorno na função trocar usando ponteiros, não, vamos deixar ela verdadeira mesmo. Como é que a gente faz para ela ficar verdadeira? Implementada na linha 10, daria um erro. Daria um erro de sintaxe. Olha que beleza, Agora ela ficou verdade. Para a gente matar essa questão, olha como é que poderia ser a letra E, A presença do retorno na função trocar usando ponteiros implementada na linha 10 daria um erro de lógica. Vixe, credo. Misericórdia. Olha só. Aí a Billy está perguntando, por conta do void, né? Exatamente. Vixe, credo. Olha aí que maldade a letra E, A presença do retorno na função trocar usando ponteiros implementada na linha 10 daria um erro de lógica. Verdadeiro ou falso? Quem pode me dizer se é verdadeiro ou falso? Falso. Não daria um erro de lógica. Ele estouraria mesmo. A gente até fez esse teste, né? Tá aqui, Não sei se vocês lembram, Se eu chego aqui, vou compilar o programa, executar, compilar. Tá vendo que ele compila com sucesso, Compilando, olha lá, 0 erros, tá vendo? Agora, olha o que acontece se eu taco um return aqui, Return, vou retornar, por exemplo, o valor de auxiliar. Quando a gente tenta dar um return, olha só, ele nem compila, executar, compilar. Quer ver ele estourar? Olha aí, Erro de lógica ou erro de sintaxe? Erro de sintaxe, nem passa. E olha o que está escrito aqui embaixo, Não é possível ter um retorno dentro de uma função do tipo void. Eita, essa questão ficou boa, hein, gente? Olha que show de bola. Olha que beleza. A presença do retorno na função trocar usando ponteiros, implementada na linha 10, daria um retorno lógico. Então, eu vou visualizar a questão agora, só para a gente ver se ficou boa. Sempre eu gosto de visualizar ela antes, para ver como é que vocês vão receber a função. Ficou assim, então.
Considere... Opa, o programa ficou errado ali, tá vendo? Ó? Ficou faltando a letra O. Considere o programa visualizar questão. Ó. Considere o programa negado, escrito em linguagem de programação C, e aponte a opção correta. Letra A. A função trocar usando ponteiros, implementada na linha 10, retorna um valor booleano. Falso. A gente viu que ela retorna, eu acho que ela retorna void, se eu não me engano. Isso, ó. Ela retorna void, ó. Então, falso. Foi a ideia do Cícero. Letra B. A função trocar usando ponteiros, implementada na linha 10, recebe por valor os parâmetros das variáveis valor 1 e valor 2. Falso. Ele não recebe o parâmetro por valor. Eles recebem o parâmetro por referência. Ó. A gente resolveu essa questão na semana passada. Não sei se vocês lembram. Está lá no vídeo. A Yamile está perguntando, professor, esse exercício que a gente está fazendo vai ficar disponível na gravação? Eu não costumo deixar disponível, não, mas a gente pode deixar, pode deixar. Eu não gosto de deixar, eu gosto de deixar a resolução de exercício, a confecção de exercício como um plano só para quem está aqui presente, tá, gente? Mas se vocês quiserem, eu dou um print Se bem que vocês já têm condições, né, de dar um print aí agora, ó. Mas eu vou deixar, viu, Yamile? Vou deixar essa questão, eu vou deixar isso no vídeo. Então vamos para a letra C. Emanuel, professor, só faltou a opção, todas as alternativas são falsas. Essa sempre faz eu analisar a questão várias vezes. Então, vamos fazer assim, Emanuel. Na próxima, a gente põe essa, tá? Na próxima, a gente põe essa. Vamos para a letra C. O símbolo de asterisco presente nas linhas 11, 12 e 13 referem-se... Faltou uma vírgula aqui, que trata-se de um aposto explicativo deslocado. A vírgula não é opcional. 11, 12 e 13 referem-se ao operador matemático de multiplicação. Quem não viu essa aula aqui pode correr esse risco, né? Porque vai lembrar assim, na programação, a multiplicação é o asterisco. Pode ser que caia aqui. Vamos para a letra D, que é o nosso gabarito, tá? Letra D é o gabarito. A presença do retorno na função trocar usando ponteiros, implementada na linha 10, daria um erro de sintaxe. Verdadeiro. A gente viu aqui, ó, ele nem compila, ó. Ele daria um erro de sintaxe. O erro de sintaxe é aquele que ele nem passa do compilador. O compilador já reclama logo. É o melhor erro que existe. O pior erro que existe é a letra E. Ó. A presença do retorno na função trocar usando ponteiros implementada na linha 10 daria um erro de lógica. Que é falso, né? Daria um erro de lógica. Vai cair tipos de erros na prova? Não, nessa daqui, não. Mas eu sempre pergunto sobre tipos de erros, tá, Anderson? Eu sempre pergunto, na linha tal tem um erro de lógica. Na linha tal tem um erro de sintaxe. E o outro terceiro erro, quem lembra qual é? Quem lembra qual é o terceiro erro que existe na programação? Runtime, exatamente. Erro de runtime. O erro de runtime, ele gera um abnormal end. Ele gera um append, mas o erro mesmo é o de runtime. Runtime. Vou até botar aqui, ó, erro de runtime, tá? Gabriel, daqui a pouco ele põe a questão de português do jeito que falou de aposto, sei lá o quê. Aposto explicativo deslocado. Um aposto explicativo deslocado
é um trecho da oração que está explicando algo. Então, ele obrigatoriamente tem que vir entre vírgulas. Se ele não vier entre vírgulas, está errado, de acordo com a gramática do Dias Cunha, 2007. Então, vamos lá. Ó. Então, vamos colocar... deixa eu ver se essa questão está parecida com nenhuma outra. Eu tenho um validador aqui. Ó. Eu marco em todas as disciplinas. Vamos ver se essa questão ela aparece com um texto parecido em outras disciplinas. Ó. Vamos ver, eu vou processar aqui, ele vai verificar se a gente já não tem uma questão parecida com essa. E aí, se tiver, ele para não correr o risco de ter duas questões parecidas. Leilane, realmente, essa inteligência surreal, eu não sei lidar com essa. Ah, foi ótimo. Ganhei a noite agora, olha que beleza. Ganhei a noite. Eu vou até dar um print desse negócio aqui e vou colocar aqui vou fazer um quadro, porque ó, não é todo dia que a gente recebe um negócio desse. Agora eu ganhei a noite. Vou até mandar uma pizza para casa da Yamile, para casa da Leilane, para quem mais? Só para elas duas. Para casa do Cícero, eu vou mandar a conta. Então, beleza, gente. Ó, o que nós fizemos, então? A gente chegou aqui agora e criou uma questão a respeito desse aqui. Ó. Então, o que a gente pode fazer agora? Eu vou dar 15 minutinhos de intervalo para a gente descansar, tomar uma água, e aí a gente volta no segundo horário e, de repente, ó, quem quiser, nesse horário de intervalo, já começar a trabalhar nas suas questões, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pontuação extra de 0,1 para cada questão que vocês me apresentarem. Se ela for aprovada e ir para o banco, você, além do 0,1, você vai ganhar mais 0,1, que ela vai cair para você e você vai gabaritar essa questão. Então, é um bom exercício aí, para a gente... Ganho eu, que vou melhorar o meu banco de questões, ganham vocês, que vão ter pontuação, e a gente ainda está treinando para ficar mais craque ainda. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, o que a gente faz, então? Ele me retornou dizendo que não havia questões repetidas, eu posso cadastrá-la. Então, a gente faz o seguinte. Vocês já viram como é que a gente cadastra uma questão? Eu tenho que ter um enunciado. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar a literatura, de onde está tratando isso, para botar lá a literatura. E já salvei essa questão. Agora, o que eu vou pedir para vocês fazerem? A gente vai dar uns 15 minutinhos de intervalo. A gente pode voltar 20 minutos. Vamos voltar às 21. E aí, a gente pode ou resolver, ou fazer mais uma questão, ou eu vou analisar a questão que algum de vocês me mandar, tá? Ó, ele concluiu aqui, a questão não tá parecida com nenhuma outra. Então, ó, essa foi a questão que nós criamos juntos, ó. Que beleza? O Cícero perguntando, que horas volta? Vamos voltar às 21, então, daqui a 20 minutinhos. Aí o Emanuel está falando, vamos fazer mais uma? Sim, vamos fazer mais uma. A gente dá uma pausa, lancha, e aí volta e faz mais uma. Se alguém quiser fazer alguma questão agora, nesse intervalo, e quiser me mandar no professorrobilsoamaral.com.br, eu posso já até mostrar para a turma e analisar essa questão, tá? Se vocês quiserem. E aí, no segundo horário, a gente faz mais uma, a gente confecciona mais uma questão, e aí eu dou um prazo de até meia-noite, quem quiser me mandar questões, não vai ter limites, tá? Pode mandar quantas quiser. E aí a gente, em cima desse exercício aqui, tá? E aí a gente trata. Então, eu vou cadastrar aqui agora essa questão, ó.
Vou salvar a questão. Ah, qual é a unidade de ensino? Faltou outra coisa que vocês têm que escolher aqui, ó. Lembra que quando eu crio uma questão, eu tenho que dizer se ela é muito fácil, se ela é fácil, se ela é média, se ela é difícil ou se ela é muito difícil? Faz uma votação aí, ó. A que mais venceu eu vou colocar. Ela é muito fácil, ou seja, ela trata apenas de conceitos. Ela é fácil, ou seja, ela trata de conceito e aplicabilidade de conceito. Ela é média, ou seja, ela trata de conceito, a aplicabilidade de conceito em uma situação de um caso de uso. Ela é difícil, ela trata de conceito, aplicabilidade do conceito em um caso de uso do mundo real, ou ela é muito difícil, ela trata de conceito, aplicabilidade do conceito em uma situação do mundo real que requer análises críticas do aluno. Então, o que vocês acham? Muito fácil, fácil, média, difícil ou difícil? O Emanuel falou que ela é fácil ou média. O Cícero disse que ela é média. O Rubens disse que ela é média. A Verônica disse que ela é fácil ou média. A Annelise disse que ela é média. Então, média ganhou, tá, gente? Temos 1, 2, 3, 4, 5 respostas. Então tá. Então vamos colocar ela como média, tá? Nível 3. Ótimo. Daqui a pouco, agora no intervalo eu vou preencher a bibliografia dela, que eu tenho que ver qual é a página, qual é o livro. Aí eu vou preencher a bibliografia dela e aí, ó, já vou salvar aqui agora, ó. Salvar. Qual é questão cadastrada com sucesso. Show de bola. Então tá lá. Tá lá no banco. E aí, no segundo horário, às 9 horas, a gente faz mais uma. E se alguém já quiser me mandar, aí só me dá a permissão se eu posso mostrar ou não. Beleza?